Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Devocional Quarto de Oração. Eu sou Marcelo Araújo. Antes de começar, eu quero pedir para que você deixe seu pedido de oração, curta esse canal e envie para os seus amigos. É muito importante você ser um divulgador deste canal. Devocional Quarto de Oração. Hoje vamos estar falando um pouco sobre a palavra de Deus, tá? Hoje vamos estar com o nosso devocional falando sobre guerras, né? Sobre guerras, sobre paz, sobre o que a gente deve fazer, como o cristão ele deve se comportar, ou ele deve pensar, ou imaginar que é uma guerra. Para quem nunca foi, nós vivenciamos uma guerra. E a gente vai aprender hoje sobre guerra física, né? E uma guerra espiritual, que é aquela guerra que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Ok? Fique comigo aí até o final. São apenas 15 minutos que você vai estar se dedicando na presença de Deus e seja abençoado. O tema de hoje é paz em meio à guerra. O texto bíblico está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. Já vá pegando aí a sua Bíblia, procurando, tá, o versículo. E a palavra de reflexão de hoje é: não deixe ninguém tirar a sua paz. Ok? Não deixe ninguém tirar a sua paz. Filipenses, se você achou comigo, Filipenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isso é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. A palavra de Deus, quando a gente lê as cartas, né, que o apóstolo Paulo escreveu para o povo filipense, é muito importante, porque ele nos dá orientação, né, sobre como nós devemos ter a nossa paz, como devemos buscar a nossa paz. Eu estava refletindo nesses dias, né, sobre as guerras, né, que têm acontecido, porque um país, não vou dizer que nem A e que nem B estão certos, porque quando a gente fala sobre guerras, a gente tem que ter a convicção e a certeza de que pessoas inocentes irão morrer, seja do lado inimigo ou seja do lado a favor, né, desse conflito. E o mundo hoje que vivemos, ele é rodeado de guerras, interesses políticos, interesses humanos. E quando a gente olha para a palavra de Deus em relação a interesses humanos, interesses próprios de pessoas egoístas, vaidosas, pessoas orgulhosas, se acham no poder de iniciar uma guerra aonde que às vezes nem eles que iniciaram a guerra vão estar lá. Eu fico muito triste quando eu observo que o mundo que vivemos, ele ainda gosta de guerras. A guerra também é um comércio. Não pense que por você torcer por A ou B,
você está tendo esse pensamento correto. Não está, porque como a gente leu aqui na palavra de Deus, que a nossa mente, ela tem que ter uma mente positiva, uma mente que a gente vai ver o que é verdadeiro, que é digno, que é correto, que é puro, que é agradável e o que é decente. Então, a nossa mente, ela tem que ser transformada. Por mais que a gente esteja em guerra, a nossa mente, elas tem que estar em paz, unidos com Cristo Jesus. Hoje vamos abordar tipos de guerra, né? Existem vários tipos de guerra, mas hoje eu quero, em especial, falar de 2 tipos de guerra. A primeira guerra é a guerra física, que é o que acontece entre Israel, Palestina, entre Israel e Irã, e os seus aliados de Israel que acabam participando dessa guerra, tá? Alimentando essa guerra, sendo que, como eu já disse, eu não sou a favor de guerra, eu sou a favor de paz. O mundo já é um mundo mau, já é um mundo do maligno, e nós, como seres de Cristo, temos que propagar a paz em meio a essas guerras. A guerra, ela traz sofrimento, traz tristeza, traz desânimo, traz preocupações, traz medo, ansiedade, diversas frustrações. A guerra não é boa para ninguém. Amém? A guerra física, ela é a guerra que eu encontro dentro da palavra de Deus como o Davi. A gente abre a palavra, a gente enxerga Davi como um guerreiro de Deus que pelejou contra povos, né, que queriam destruí-lo, que a qualquer custo. Então, essa guerra física nós vivenciamos hoje e vivenciaram os nossos antepassados lá atrás. Essa guerra não é de agora. Essa guerra sempre existiu. Então, Davi, ele é um exemplo de guerreiro de Deus. Por que eu digo isso? Em 1 Samuel, capítulo 17, vai narrar a história de Davi e Golias. A gente entende que o Davi, né, ele era um pastor de ovelhas, ele era o mais novo da sua casa, e um certo dia o pai dele falou assim: vai lá até o acampamento onde é que estava tendo a guerra entre Israel e os filisteus. Chegando lá na guerra, né, ele foi entregar comida, alimentos, e chegando lá, ele observou que tinha um gigante que estava desafiando o Deus de Israel. E ele estava literalmente envolvido já nessa guerra entre o Davi e Golias. E lendo, né, todo o capítulo 17, a gente vai compreender ainda mais essa história. Mas o que eu quero que você entenda, que Davi e Golias, eles iniciaram uma batalha. Essa batalha foi física, porque é uma guerra física. Mas por trás dessa guerra física, existe também uma guerra espiritual, que é o tópico 2 que a gente vai abordar. A guerra física, como eu disse, ela traz tristeza, ela traz dores e sofrimento. Mas Deus quer que em meio a essas guerras que estejam acontecendo, a gente venha a ter a confiança de que Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso guarda, Ele é aquele que nos protege todos os dias. Você, quando sai da sua casa e se arrisca nessa cidade onde você mora, seja onde você estiver, porque a gente vive no mundo mal, você está saindo para uma guerra. Quando você sai da sua casa para o seu trabalho, para a faculdade, você está desafiando pessoas que pensam em fazer maldade, seja um assaltante, seja uma discussão de trânsito, seja qualquer coisa. Isso faz parte de uma guerra e a gente tem que vencer para que a gente possa voltar para nossa casa.
as guerras, elas são vencidas por guerreiros. Eu e você somos guerreiros de Deus. Eu e você temos que, a cada dia, matar um leão, vencer esses desafios que o mundo passa e enfrenta e coloca pra gente. Às vezes a gente nem quer estar nessa guerra, mas Deus nos direciona, nos capacita e nos fortalece para que a gente possa estar vencendo. Em Salmo 144, versículo 1, diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra a minha mão para a guerra e os meus dedos para a peleja. Que hoje você entenda que o Espírito Santo de Deus está com você. Deus, ele quer que você vença essas guerras espirituais e que você, a cada dia, se capacite com os dons espirituais, que você produza os frutos do Espírito em sua vida, para que você tenha essas armaduras e vencer esses desafios. A guerra espiritual, ela é muito real, porque a Bíblia diz que ela não é contra a carne, nem contra o sangue, ou contra o seu vizinho, contra o pessoal do seu trabalho, da faculdade. Não, é contra os principados e potestades do inferno, que está para tirar a sua paz. Mas Deus, ele é poderoso na sua infinita graça e misericórdia. Ele nos ajuda, nos fortalece e nos dá o escape. Então, dentro da palavra de Deus, eu encontro Daniel. Daniel, ele lutou uma guerra espiritual e venceu através da oração. Daniel 10, 12, verso 12, verso 13 diz assim: Aí ele disse: Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Verso 13. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. É muito importante a gente entender que a gente vive uma vida não só para ficar ou melhor em paz. A gente vive uma vida para que a gente tenha também dificuldades e vencer, porque o sol ele nasce para todos, o justo, o injusto. Mas creia e acredite que o poder da oração em meio às guerras, ele vai te ajudar a superar cada desafio. Esse trecho do versículo 12, 13 de Daniel também destaca a importância da oração. Daniel orou e jejuou por 21 dias. Embora não tenha visto uma resposta imediata, Deus estava trabalhando nos bastidores para responder à sua oração. Essa passagem nos lembra que a luta espiritual é real e que Deus está sempre trabalhando para cumprir seus propósitos. Além disso, ela encoraja a perseverar em oração e a confiar em Deus, mesmo quando não vemos uma resposta imediata. Seja perseverante na sua oração. Eu sei que você está orando, está clamando, a luta está difícil, mas você vai vencer essa guerra. Você vai vencer esses desafios. Vamos orar nessa noite. Vamos orar e entregar as nossas lutas, as nossas dificuldades para Deus. Feche seus olhos comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor Deus, por mais um devocional. Quero te apresentar, Senhor Jesus, cada filho, cada filha que esteja comigo nesse momento. Quero te agradecer, Senhor Deus, por cada luta, por cada vitória. E entrega, Senhor, para os meus irmãos a vitória que eles estão tão precisando, Senhor. Entrega nessa noite, derrama a bênção sobre cada vida e enche com teu Espírito Santo e nos guie para que a gente possa vencer esses dias de dificuldade e esses dias de guerra.
Que a bênção de Deus esteja com cada um de nós. Amém? Quero agradecer por você estar comigo até o final e envie para os seus amigos, para os seus colegas, compartilhe, fique comigo e que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo te guie todos os dias de sua vida. Amém?